A nossa máquina ela tem 1,64 m, certo? E o peso dela é muito bem distribuído, sendo tanque, água limpa, tanque de produto, motor e barras. Então o peso dele é muito bem distribuído, certo? Essa máquina tem uns opcionais de tampa para quê? Para não deixar pegar nada no sistema de mangueira, chicote, então é um opcional. Para acesso, eu puxo, ele desce, certo? Temos o nosso tanque de diesel, 312 litros, certo? Temos aqui um registro, onde é que quando você fecha, ele não deixa passagem para o sistema do motor. Temos aqui a buzina. De cá, a gente tem um bloco do piloto, certo? Que é responsável pela parte de PLM da máquina, então é o nosso piloto. Aqui a gente tem o filtro de carvão ativado, responsável por purificar o ar, não deixando assim odor de produto químico ir para a gabine, certo? A troca desse filtro é com 600 horas. Nosso sistema de abertura e fechamento da bitola ela é hidráulica, acionado pela gabine através de um botão de acionamento acima de 5 km por hora, certo? Você pode utilizar esse sistema para travar na posição que você quer, na abertura que você quer. Ele é o mínimo 2,50 m e o máximo 3 metros, certo? O espaçamento dele então é de 2,50 m a 3 metros, certo? Ele tem uma régua, identificando qual é o tamanho que ele está. Então a função dessa trava é colocar na posição que o cliente quer e ele vai parar. 2,50 m, 60 m, entendeu? Assim, de acordo com o tamanho que ele quer. Pontos de lubrificação. Os cilindros da direção, lembrando que os cilindros da bitola, eles são internos, não é visível, eles são internos. Esses dois cilindros aqui são da direção. Tranquilo? Temos aqui a nossa válvula registro principal, certo? Que mostra lá o número 2. Fechado, aberto, certo? De cá, a gente tem uma válvula, o nome dessa válvula é uma bypass, porque ela só permite passagem de água para um sentido. É água que vem do indutor químico para não se misturar com a água do tanque de produto. Então, a água do indutor químico, ela não se mistura com a água limpa. A função da água limpa? A função da água limpa é o quê? Passar por de cá dessa válvula, quando eu fecho aqui, ela passa aqui, então ela não tem acesso para cá. Então eu fechei aqui e não tem acesso. Então ela vai alimentar a bomba. Alimentando a bomba vai ser alimentada somente com água limpa, 280 litros, certo? Então essa é a função da válvula bypass, não deixar a água voltar e contaminar o tanque de água limpa. Tem um registro principal, é simples para retirá-lo. Para quê? Para que não venha impureza para a nossa bomba de produto, certo? De cá a gente tem o nosso sistema de agitação, certo? Temos um sensor que ele também faz a identificação da quantidade de água que está passando por ele, marcando a pressão em kPa, certo? E essa válvula é acionada lá de dentro da gabine pelo operador. Quanto mais pressão está mostrando lá, quer dizer que a agitação está mais forte. Então o ponto vamos dizer, para o cliente saber se está agitando mais ou menos, é a pressão. Então mais pressão, mais agitação. Menos pressão, menos agitação. Então esse é o nosso sensor e essa é a nossa válvula, certo? Aqui a gente tem a nossa PWM, certo? Que ela é responsável pelo sistema de pulverização. Como assim? Através do nosso fluxômetro, através da quantidade de seção e através
da velocidade que a máquina está, são mandadas informações para a válvula aumentar ou diminuir a frequência impulso, certo? Que essa frequência impulso, ela aumenta ou diminui a velocidade desse motorzinho, certo? Essa é a nossa bomba centrífuga, 472 litros de água por minuto, certo? E o motorzinho, ele é comandado pela PWM. Então, se eu faço um deslocamento mais rápido, o PWM vai trabalhar um pouco mais. Quem vai me dar essa informação? A velocidade, o fluxômetro e a quantidade de seção. Desliguei uma seção, a PWM movimenta. Aumentei a velocidade, PWM movimenta. O movimento é de acordo com mais velocidade, menos velocidade. Mais velocidade, mais ela trabalha rápido. Menos velocidade, menos ela trabalha rápido. E assim a nossa bomba centrífuga, ela faz aumentar ou diminuir a quantidade de água, certo? De acordo com a vazão que o cliente necessita. Então aqui nós temos a nossa bomba centrífuga, o motor e a nossa PWM, certo? Aqui nós temos o nosso bloco hidráulico das gamas de marcha e também do freio estacionário. A primeira solenoide é do freio, a segunda solenoide é da segunda marcha e a terceira solenoide é da terceira marcha. Nós temos 3 velocidades, primeira, segunda e terceira. Você viu que eu não falei que da primeira. Por que não tem? Porque na primeira marcha, os motores de roda estão numa posição de baixa rotação. Quando eu aciono a segunda marcha, vai vir voltagem para essa solenoide, ela vai abrir e deixar a passagem de óleo para os 2 motores dianteiros, fazendo assim que eles se desloquem em maior velocidade, fazendo a segunda marcha. Na terceira marcha vai chegar corrente, voltagem nessa aqui, e liberando os 2 de trás. Então fazendo assim os 4 motores de rodas trabalhar em maior velocidade. Então não temos primeira, mas temos segunda e terceira de acordo com é liberado, certo? Então a primeira marcha não tem nenhuma das 2 solenoides chegando energia. E o freio estacionário, que quando é acionado lá de dentro da cabine, chega a voltagem aqui, ele faz acionamento da escada e libera os freios. Beleza? Aqui a gente tem um bloco hidráulico responsável pelo quadro central, que é a maior, e logo de trás está as bitolas. Então a da bitola está aqui atrás e o quadro central está aqui. O quadro central ele não está conjugado com aquele bloco hidráulico que a gente falou no quadro, certo? Então o quadro central, o sistema de ativação dele está nesse bloquinho aqui. Aqui a gente tem o cárter, certo? Aqui é por onde que a gente faz, onde que a gente esgota, certo? Esgotando aqui para escorrer o óleo. As revisões são de 50, 300, 600, 900 e 1.200, certo? De 300 em 300 horas. A capacidade dele é 17 litros e meio, certo? O óleo é o 15W40, é o óleo recomendado, é obrigatório o uso do óleo original, certo? Aqui a gente tem a nossa caixa seca, onde é que o sistema se acopla com o motor. E aqui a gente tem a caixa de engrenagem. Temos um visor aqui. Essa caixa de engrenagem também vai o óleo é o 140, 85W140. Todas as revisões são obrigatórias a troca, certo? 1 litro 700. Aqui a gente tem os filtros hidráulicos. Também é obrigatória a substituição quando estiver na garantia, e depois que estiver na garantia é aconselhável também continuar. E aqui a gente tem um indicador, que quando essa barrinha amarela chegar aqui, quer dizer que o filtro está sujo, está na hora de trocar, certo? Mas enquanto estiver nas revisões, é obrigatória a troca a cada revisão, certo? A gente tem as bombas hidráulicas. Essas bombas
são responsáveis pelo deslocamento da máquina, frente e ré. Temos alguns bloquinhos, que são os equalizadores das bombas. E do lado a gente tem aqui, bem escondido, temos um sensor, que é o sensor de temperatura do óleo. E esse sensor também, ele tem a função de desativar o sistema de tração. Por quê? Porque quando o óleo está quente demais, ele vai desacionar. Porque quando você utiliza o auxílio à tração, automaticamente o óleo pode aquecer um pouquinho, certo? Então ele tem essa função. Do lado de cá, a gente tem uma bomba, que ela é de fluxo variável, que ela é responsável por todos os cilindros da máquina. Todos a parte de cilindro, pistão, direção, pistão das barras, quadro, todos os cilindros da máquina, ela tem essa função. Tranquilo? Aqui a gente tem os dois cilindros do quadro e a gente tem uma válvula de alívio e a gente tem aqui escondidinho uma válvula anti-choque, certo? Uma válvula que quando você passa num baque, o que é a função dele? Amortecer. Passei no baque, ele dá aquele choque, para quê? Para ele não dar aquele choque seco e não estragar os pistões, não estragar os reparos, certo? Um acumuladorzinho. Então passei na bacada e foi um baque seco, o que vai acontecer? O pistão vai gerar pressão aqui. Se for muito para ele, a gente tem uma segunda válvula, uma válvula de alívio. Essa válvula vai fazer o quê? Ela vai dar retorno o óleo para dentro do tanque, para que quando ele sentir o choque, ele bater e deixar o óleo voltar para dentro do tanque, certo? Para nunca danificar o nosso sistema, tranquilo? Aqui é a nossa sirene de ré, o alarme sonoro, certo? E aqui a gente tem o sistema de amortecimento, que aqui não é pistão, aqui é amortecedor. É diferente do sistema dianteiro. Então, o sistema dianteiro é pistão, sistema traseiro é amortecedor. Nosso sistema da suspensão ativa é uma das melhores no mercado. Por quê? Porque ela não tem estirante pelo chassi. O sistema de absorção de impacto está aqui. Mola e cilindro. Como funciona? Quando ele está andando, ele trabalha nessa posição. Então todo o impacto fica aqui, não levando para o chassi da máquina, certo? A função dela é melhorar as arrancadas, menos desgaste nos pneus, maior durabilidade dos componentes e mais força nas subidas, certo? Temos os motores hidráulicos, os quatro são os mesmos. Temos aqui o nosso sistema de PLM, que é o AutoSense, que é o sensor que fala a posição que as rodas estão, esse camarada aqui. Pontos de lubrificação, 10 horas, todo dia que a gente pede para o cliente. Então, lubrificação nos sistemas de articulação todos os dias, certo?